Boa noite aí a todas e todos. Obrigado aí pela presença. Eu sou Antônio aqui da Tapera, quero agradecer a todo mundo aqui que está acompanhando o lançamento. Mais um debate importante aí que a gente está recebendo. Agradecer o Rogério e a Letícia que propuseram e editaram o livro, né? Mais importante, propuseram o debate aqui e trouxeram aqui os debatedores. Te agradeço muito também a presença de vocês aqui, do Ben e da Olivia. Enfim, estamos felizes aí. Na verdade, a gente estava repassando aí hoje à tarde um pouco o evento e a gente nunca fez, acredito, a gente nunca fez um debate especificamente sobre concentração dos meios de comunicação. A gente já discutiu mídia em alguns aspectos, mas nunca sobre essa perspectiva que geralmente é a mais discutida, a mais central, é uma das mais importantes. Então, que bom aí, antes tarde do que nunca, né? Estamos aí, estamos num período pré-eleitoral também, acho que é muito importante fazer essa discussão. Então, obrigado aí mais uma vez aí, Rogério, Letícia aí, especialmente aí. Vou passar a palavra para o Ben, que vai fazer uma introdução geral da obra aí, da discussão. Maravilha, boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço muito aqui a oportunidade de estar aqui na Tapera Taperá, esses eventos bastante interessantes. Agradeço a quem está ouvindo pela internet, está acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência e para todo mundo que veio aqui essa noite. Obrigado pela presença. O tema, como já foi falado aqui, é central, tem muito a ver com aquilo que o nosso papel de cidadão, o nosso exercício dentro da democracia depende desse debate, dos conglomerados de mídia. Então, é muito interessante, né, a gente fazer isso. Então, muito obrigado pela presença. E então, falando um pouquinho antes do livro, claro, só me apresentar. Então, meu nome é Ben-Hur Demenech, né? Curiosamente, até o Beck Dickens também é Ben-Hur, só que ele só assinava a pena. E, na verdade, então, o que acontece? Eu sou professor de jornalismo na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui em São Paulo eu fiz doutorado em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, na USP. Lá eu sou membro do Instituto de Estudos Avançados, que tem um grupo de jornalismo, direito e liberdade. Eu fiz uma tese sobre jornalismo transnacional. Jornalismo transnacional é uma forma de, a gente vai transformar esse livro também pela primeira, em breve, é uma forma de jornalismo investigativo que é feito colaborativamente, e esse trabalho foi orientado pelo professor Eugênio Pucci. Então, fiz também uma dissertação na Universidade Federal de Santa Catarina. Enfim, só algumas pequenas observações a respeito disso. E estou aqui, né, claro, não por isso que eu falei, mas apenas para dar algumas referências, pelo fato de ser o editor aqui dessa obra, né. Então também agradeço, também tenho que registrar a presença aqui na plateia do Rogério Picamos, né, editor, chefe, presidente, CEO, alvo, né, com outras palavras, ali, né, o ícone, né, além da vida, a Rogério Picamos aqui com a gente, e, né, a Letícia de Castro, né, editora também, enfim, que resolve todos os problemas, nossos problemas. Bom, então, dito tudo isso, vamos então aqui, a Sandra que eu tinha já colocado aqui. Bom, opa, acho que não está, não. Eu só vou pedir para colocarem naquela apresentação, vamos ver aqui. E esta mesmo, se puder colocar só na tela cheia, fica melhor se puder. Como é? Ctrl L. Ctrl F? L. Se conseguir ali, eu vejo um ok, enquanto isso eu vou falando aqui para vocês. Mas, então, é muito interessante eu começar falando até do Beck Dickens, pelo fato de ele trazer um pouco quem que é esse autor e, afinal de contas, até por que ele foi escolhido, já que este selo sobre jornalismo é inaugurado por esse título Monopólio da Mídia, do Beck Dickens, falecido em 2016, nascido em 1920,
Ele é um jornalista norte-americano de origem armênia, então ele é um sobrevivente, né, do genocídio armênio. Foi, né, para os Estados Unidos, desenvolveu uma carreira jornalística bastante importante. Eu logo volto para o obituário dele aqui, vamos colocar o obituário já aqui mesmo. Porque aqui é um registro. Por que eu trago o obituário do Pat Deacon? Aqui nessas imagens nós temos um obituário, um deles pelo Washington Post e o outro que vai ter presente pelo New York Times. Na verdade, tem essas sequências. O fato é que os jornais de maior prestígio nos Estados Unidos, os dois de maior prestígio, né, Washington Post e New York Times, fizeram a sua imagem, né, um deles sempre atribuindo, né, palavras como um jornalista que sintetizava nele, que personificava uma ideia de justiça social, e uma pessoa, um grande repórter. Ele teve, ele foi prêmio Pulitzer, prêmio Peabody, teve várias parcerias em fundações, mas o que é interessante, além de tudo, ele, depois de ter ter toda uma carreira como jornalista, ele também foi para a academia. Eu vou voltar a falar também o protagonismo dele, pelo que ele é mais conhecido no Washington Post, mas é interessante comentar a trajetória muito forte dele dentro da Universidade da Califórnia de Berkeley, né, que ele foi professor por muito tempo, né, especificamente entre 1976 e 1990. E um outro fator, né, ele se tornou mais conhecido ainda, né, pelo fato, né, do que antes dele ser identificado a esse livro, que é isso que dá a grande fama a ele, esse livro que a gente está publicando, que a gente publica, ele aqui tem algumas imagens dos papéis do Pentágono, que quem teve a oportunidade de assistir ao filme de Steven Spielberg, The Post, conta um pouco essa história de como o governo norte-americano estava mentindo, né, estava ocultando sobre o que acontecia no Vietnã, e primeiro o New York Times conseguiu um acesso a partir de um whistleblower, né, que é uma palavra que não tem um equivalente exato no Brasil, não tem um equivalente, que é um informante, o Daniel Ellsberg, era uma pessoa que trabalhava com questões, era um analista militar, e ele então vai fazer um vazamento de papéis ultra secretos sobre a questão de como era, então, não era dada à grande imprensa a oportunidade de saber o que estava acontecendo no Vietnã. Isso, questões humanitárias, como a campanha norte-americana nos Estados Unidos não só, né, gerava todo um problema humanitário, mas estava longe de ser uma vitória militar que era pregada, né, pelas autoridades de então. Então, Daniel Ellsberg primeiro quem tem acesso a esse material do New York Times, mas tem toda uma briga judiciária que impede essa publicação, e daí em seguida o Pat Deacon, que vai ter esse papel de grande mediador, de receber esses papéis do Daniel Ellsberg e fazer a publicação desse material, convencer os seus superiores da importância disso, e ele até inclusive usa uma expressão que o melhor jeito, né, de você defender a liberdade de publicação é você publicar, né? Ele tinha essa visão. E depois, mais tarde, isso feito até a Suprema Corte dar a vitória, né, para esse material dele, né, para essa campanha que o Post promove, tinha muitas questões envolvidas. Então, primeiramente, ele é reconhecido por esse fator, por essa ascendência, né, essa liderança ali junto à divulgação, o vazamento dos papéis do Pentágono, e convencer o Washington Post de como isso era importante. Então já começa daí, né, essa grande força do nome dele dali. Só que tem um fator bastante interessante. Ninguém poderia dizer que ele era uma pessoa que não era vamos pensar assim, né, uma das críticas que se faz a um vazamento militar, poderia se dizer que ele não era um patriota, vamos usar uma expressão que acontece, mas ele, na verdade, embora origem armênia,
ele chegou ao cargo de primeiro-tenente nas Forças Armadas norte-americanas, então é uma pessoa que prestou serviço militar, inclusive. Então, ele tinha esse perfil híbrido também, né? Então, um jornalista que ficou reconhecido ao longo da vida por lutar, né, por questões relativas à justiça social. No entanto, teve um papel, inclusive, como militar dentro das Forças Armadas norte-americanas. Então, ele sabia muita propriedade do que ele estava falando, e se ele deu importância e repercussão à questão dos papéis do Pentágono, ele sabia muito bem o que estava falando. Agora vamos, então, mostrar algumas questões aqui. Tem uma imagem até um pouco, talvez, satírica, vamos falar assim, um pouco cômica, que coloca aí, sobre os conglomerados que são apresentados no livro. É claro que é uma leitura a partir do blogueiro, ele coloca, mas são esses conglomerados que no livro aqui do Monopólio da Mídia, o que é importante, só fazer uma referência. Essa edição que a gente está publicando, ela é inédita no Brasil. Por que ela é chamada de edição definitiva? Porque a primeira edição desse livro foi publicada em 1983. Né? E num campo do jornalismo tem muito sempre essa discussão sobre falar os últimos livros, aquilo que é mais atual. Só que a grande força desse livro é que, mesmo com críticas que sempre acabam havendo relativo a um termo de concentração de mídia, né, sempre há todo um interesse, inclusive comercial, de se criticar essa argumentação, interesse político. Apesar de tudo isso, é um livro que sobreviveu ao tempo, influenciou muitos autores, como Noam Chomsky, que vou mostrar uma das capas de livros que foram influenciados por essa publicação aqui do Ben Bradicchio. Mas, né, além dessa questão, esse livro teve algumas edições. Então, a primeira edição de 1983. E essa edição que está publicada agora, ela vem do aniversário de 20 anos dessa primeira edição, né, seria a 7ª edição, e com novos capítulos, né, capítulos adicionais, relativos, então, 20 anos. É uma obra que não está bem exato, porque ele foi publicado em 1983, ela circulou em 2004, mas é uma edição de aniversário de 20 anos. Bom, então esse fato é um livro que ele atualiza algumas questões, faz algumas discussões na internet, mas o grande propósito e a grande questão que ele acaba trazendo para nós é ele fazer olhar para nós, para os conglomerados de mídia, e tentar entender como que, de alguma forma, embora na economia hajam conglomerados de outras maneiras, o fato, como diz o próprio Bradicchio, não é um conglomerado de dobradiças, né? Os conglomerados de mídia são conglomerados que constroem a realidade política e social. Então, o modo que as pessoas se orientam para tomar suas decisões em sociedades complexas como a que nós vivemos, vem a partir dos meios de comunicação. Claro que tem uma questão de relativização, desde que veio com a internet, com outros canais, mas isso a gente vê ainda que mesmo os canais mais acessados da internet, via de regra, são ligados aos conglomerados. Mas o fato principal também, a gente sempre tem que estar se perguntando, a quem interessa também relativizar demais a discussão dos conglomerados em mídia. Bom, então, quando ele vai colocar esses sinais que tem ali, né, da News Corporation, que a gente identifica ao Murdoch, ou ao caso da grande gigante, a Time Warner, né, vocês imaginem, né, revista Time, Fortune, estúdios que ela tem, a UOL, né, com todo o poderio que ela tem dentro da internet, e assim você vai vendo cada um desses canais. A Betterman, ela tem a maior casa editorial do mundo, em língua inglesa. Inclusive, quando ele vem trazer essas discussões sobre cartelização, desde 1983 até a última edição de 2004, o que é interessante é que ele comenta o seguinte, né, que como que esses grandes conglomerados, eles acabam tecnicamente formando oligopólios. E, por exemplo, a partir de um estudo publicado em 2013 na Columbia Journalism Review, foi identificado que entre a News Corporation, a Disney, a Viacom
e a Time Warner, havia no conselho diretor desses 4 conglomerados pelo menos 45 executivos comuns entre esses 4 conglomerados. Outra questão, apesar de elas serem concorrentes, elas são parceiras em muitas joint ventures. Por exemplo, teve um episódio que acabou acontecendo entre a Bertelsmann e a Time Warner, em que a Bertelsmann acabou comprando muitas ações da Time Warner para mostrar que ela era uma empresa muito mais sadia na Europa. E isso facilita as ações em questões de mercado financeiro, né? Toda uma questão econômica que era importante naquele período para ser feita. Isso é bastante descrito no livro. Então, como no momento apropriado, esses grupos acabam agindo, defendendo os interesses na manutenção desses conglomerados. O livro é interessante que, além de toda uma farta documentação que acaba sendo trazida sobre isso, ele também ilustra muito todo esse papel de repórter que ele tem. Ele usa dentro do livro para identificar questões como no capítulo Caro Senhor Presidente, porque o presidente da Hearst Corporation de Nova York acaba mandando uma carta para o então presidente Richard Nixon, fazendo, de alguma forma, não seria bem uma carta, falando assim: olha, seria interessante se o senhor pensasse sobre aquela lei antitrust, que está sendo bastante problemática para nós, tinha já levado alguns executivos para a cadeia, estava limitando os planos da Hearst. Então, o que acontece? Quando um dono de conglomerado chega para um político, né, e fala para ele que algo está o prejudicando, o que acabou acontecendo? Na prática, esse executivo conseguiu o que queria e o Nixon teve um grande apoio que facilitou ele eleitoralmente. Então, é uma das histórias que são contadas. O livro também conta, além dessa parte dos conglomerados, a sua ação, principalmente como isso afeta o jornalismo. É interessante também, alguns de seus capítulos mostram como a publicidade e como as outras corporações também afetam isso. Por exemplo, como a indústria do tabaco, por exemplo, por muito tempo evitou, apesar de haver muita prova científica há muito tempo que o tabaco, o uso do tabaco causava doenças, apesar disso demorou muito para que isso fosse um pouco mais divulgado o quanto deveria, porque, primeiro, por não haver questão de anúncios, mas até mesmo sobre divulgar massivamente, pagar informes publicitários, pagar publicidades, desqualificando as matérias que eram feitas com rigor de apuração. E assim, os cartéis do petróleo também faziam a mesma coisa. Só que o que é interessante se mostra como os conglomerados afetam o jornalismo em geral. O que acontece quando as empresas de comunicação também atuam como conglomerado? Por exemplo, isso ele descreve, conta, acaba também trazendo histórias e as documentando, dando realmente nome aos jornais e às figuras, porque passaram, por exemplo, por uma aquisição. Tem algumas das histórias, como, por exemplo, o que acontece quando um jornal de interior é assediado por um grande conglomerado de mídia para que ele seja adquirido por esse conglomerado. Então, ele conta o que isso acontece. Então, para a pessoa que é responsável por esse pequeno jornal, digamos que seja um jornal, ele traz os nomes ali, nem todos eu consigo muito memorizar, porque é um livro que vocês terão a oportunidade de ler. Ele é extremamente diversificado, tem muitas fontes. Então, assim, eu prefiro dizer o conceito que está envolvido nisso ali do que eu tentar dizer para vocês cada um dos nomes. Mas, quando um jornal de interior, por exemplo, é assediado por um conglomerado de mídia, ele pensa o seguinte: eu tomo por uma determinada opção, conseguir milhões de dólares fazendo a venda do meu veículo de comunicação, ou eu
aceito resistir a essa tentativa de aquisição, daí eu passo a enfrentar uma luta desleal em termos publicitários, financeiros, ataques e toda uma outra forma que acaba acontecendo. Ele também usa, além de toda essa parte documental, uma linguagem bastante interessante, até eu diria, ele é muito hábil em termos de trazer uma linguagem de humor para o texto que ele comenta, por exemplo, num dos capítulos em que ele vai fazer uma relação sobre como os povos antigos das tribos eles criavam seus mitos, como os conglomerados acabam fazendo seus mitos e repetindo discursos à exaustão, ao fato que, por exemplo, quando eles adquirem uma empresa pequena, ele chega a descrever como que é o discurso dessa aquisição. Então, por exemplo, como que os leitores, pegando um exemplo do jornal, como os leitores desse jornal vão ser beneficiados pela cadeia, como que vai ser ampliado o serviço e vai ser qualificado, e principalmente como a autonomia daquele veículo de comunicação será preservada. Isso sempre está dito, reforçado e colocado. Só que também, à medida que você vai lendo, e isso é fato, é que a autonomia não permanece. E se os editores mantêm aquele papel de tentar manter uma política editorial que comece a se chocar com esse conglomerado, embora fiel à tradição jornalística que pegando a empresa do jornal, era mantida naquele jornal, o que acaba acontecendo? O editor é trocado por outro. Então é o que acontece. Então são histórias como essa que são colocadas, que são observadas durante o livro e que vão comentando. Então, além dessa parte do conglomerado, deixa eu colocar uma outra imagem. Eu trouxe aqui algumas observações, algumas notícias, né, sobre essa questão de como os processos, uma aqui mais antiga, né, dessa de 2017, que está aqui, por exemplo, a Disney adquire a 21st Century Fox por 52 bilhões de dólares. Esse é um exemplo que ele foi colocado aqui porque, enquanto o prefácio desse livro estava sendo escrito, aconteceu esse episódio. Então, o Rogério Christopher Lett, outro chará desse livro, que é charado Rogério de Campos, o que acontece? Ele falou assim: eu preciso de novo reescrever uma parte desse prefácio, porque aconteceu um episódio que ilustra essa situação de conglomerado, né, de concentração de mídia, e que eu preciso fazer um novo comentário. Então, eu também preparando aqui o texto. À medida que a gente vai conversando, isso daqui a algum tempo a gente nos propuser um novo debate, desse vai ter uma notícia, que é a concentração do processo constante. Então, esse livro, ao mesmo tempo que ele consegue trazer uma dimensão bastante importante de um processo de concentração, ainda que algumas pessoas possam dizer, alguns desses processos aqui descritos não são contemporâneos, fazem um certo tempo, mas é também um registro da história desse processo. E é um registro de que, permanecendo esse processo, os nomes mudam, as questões estão diferentes, mas a concentração ela tem, inclusive, se tornado mais agressiva. Aqui tem uma outra informação, né? Essa aqui de agosto de 2013, que é um pouquinho, eu quis colocar apenas ela, porque afinal de contas, o Beck Jenkins foi editor do Washington Post, eu falei do Pentagon Papers aqui para vocês agora há pouco. Então, o próprio Post, em que o autor do nosso livro fez sua carreira, fez o seu nome, também, né, foi aí alvo também de uma aquisição aqui da Amazon, que também é uma questão que aqui, se a gente for conversar com a Taperaca, editora, assim, sabe o que a Amazon também significa. Aqui uma outra observação, uma informação recente, aqui de junho de 2018. AT&T fecha a compra da Time Warner por 85 bilhões de dólares. Então as informações elas vão acontecendo, elas mudam, mas esse processo permanece.
E só para tentar aqui identificar, é claro que com o livro vocês vão poder fazer as observações de vocês, com o debate a gente pode ampliar e vai ter aqui logo a gente vai ouvir aqui a Olivia Bandeira e vai a quem até agradeço e fico muito feliz pela presença, fico contente de estar ao lado dela aqui, esqueci de comentar isso, né? Mas ela vai poder falar para nós aqui sobre esse papel aqui mais dentro do país. Mas o que o livro traz para nós e que nos atualiza na discussão de hoje? Algumas questões que estão presentes ali no livro, a gente começa até assim ficar assustado com a sua atualidade. Por exemplo, como que esses conglomerados em mídia, eles foram importantes assim para fazer uma crescente limitação do espectro político. Inclusive, ele fala que como as fontes escolhidas pelos próprios jornalistas, quando ele estava fazendo esse livro em 2004, cada vez mais se tornaram mais conservadoras, porque visões mais alternativas de política, de sociedade, ou eram consideradas de esquerda, de muita esquerda, assim, não eram nem consideradas por ser vistas como incômodas ao processo. E ele também diz no livro, ainda em 2004, esse livro de 2004, vai dizer, nossa, 2004, que faz tanto tempo, ainda mais que um livro de jornalismo. Só que o que é curioso, ele vai falar o seguinte, que o que era visto há algum tempo atrás como centro dos Estados Unidos, hoje é visto como esquerda. O que era visto como esquerda nos Estados Unidos, hoje é visto como extrema esquerda. Então, houve um processo crescente isso é muito ilustrado pela questão da Fox News, né, desse papel do conservadorismo tomar uma proporção muito grande. A Fox News associada ao Murdoch e a News Corporation. Quem leu aquele livro Fogo e Fúria recente viu o papel também relativo da Fox News e também de todo aquele assessor político do Trump, né, todo esse processo que tem hoje, que a gente vê, né, de como a questão dessa crescente onda conservadora também essa atualiza. Outra questão também que o livro coloca é como os conglomerados, eles acabaram levam uma representação insuficiente de certos grupos. Por exemplo, ele argumenta, né? Prova uma questão complicada a gente sempre falar, né, no campo social, mas ele argumenta como que, por exemplo, alguns setores sociais, notadamente os pobres, a própria classe média, a própria universidade, não são de modo o mais adequadamente representados nos jornais, enquanto que figuras de poder político e econômico o são. E outra questão, como que a gente chegou também a esse processo de concentração de mídia? Porque, claro, os governos sempre fizeram vistas grossas a esse processo de concentração, inclusive porque nenhum político, em geral, hoje em dia se sente muito livre a enfrentar o poderio, né, de um grande conglomerado de mídia e dizer não vou permitir, não estás suficientemente disposto a comprar uma briga contrária a um conglomerado se tornar maior. Esse é um dos fatos. Então, nos Estados Unidos tem leis relativas a isso, né? A gente pode falar também do caso brasileiro, mas lá mesmo, por que as próprias leis não funcionam? Porque os políticos também fecham os olhos para essa questão. E claro, e como que os interesses privados passam a dominar a agenda pública. Isso acaba sendo um problema bastante grande. E uma das definições que o livro coloca é que, assim, que como hoje, pelos conglomerados, a informação chega a muito mais gente, mas ela chega muito mais parecida. Então, a diversidade, a pluralidade de opiniões, de versões, que pode trazer a gente achar soluções diferentes, né, para os problemas que a gente tem uma visão mais complexa do que a gente vive, é vedada para nós.
Então, e essa é uma das questões. Então, a informação chega assim para mais pessoas, mas é a mesma informação e, como foi dito, até pela limitação do espectro político, em geral, é a tendência que essa própria informação tenta a não mudar demais o modelo de sociedade que a gente vive hoje. Então, para tentar, então, meio assim, eu só colocar umas últimas provocações e em seguida depois passar até a palavra para a Olivia, gostaria de comentar também que é interessante que os Estados Unidos, eu falei agora há pouco, então esse é um livro que, além de registrar um processo relativo à história, né, de uma questão de como houve a questão dos conglomerados, mas é um livro também sobre a história do jornalismo, de alguma forma. E o que é interessante, né, por que às vezes algumas pessoas lendo esse livro podem se perguntar, mas um livro tão concentrado na história, nos personagens, na política, no jornalismo norte-americano, o que nos interessa, né? Bom, o fato, além de questões, né, de toda a influência cultural e jornalística que tem os Estados Unidos, o fato é que é o país que desde 1950 influencia o jornalismo brasileiro, né? Porque até então a grande referência cultural dos jornalistas brasileiros era a França, né? Se a gente pegar, por exemplo, intelectuais da época, como Danton Jobim, por exemplo, ele tem um livro Espírito do Jornalismo, editado pela Etusc. Ele fazia citações no original em francês e não traduzia, e citações em inglês ele traduzia porque era a elite, né, intelectual, conhecia mais o francês que o inglês, por exemplo. Então, questões como essa. Então, esses processos, né, têm a ver com a gente, e o que é curioso é que eu só faço uma observação também que acho que vale a pena comentar aqui sobre, só vou colocar também aqui nas capas dos livros influenciados pelo alguns dos livros, né? Eu falei do Noam Chomsky, mas tem outros também autores, como McChesney. Então, desde 1983, vários livros são publicados. Nos anos 2000, 2010, há outros, né, que critica a questão da política econômica relativa aos conglomerados. Mas, então, vou voltar só uma questão, já que é para falar de história do jornalismo. Eu acho muito interessante que na década de 1830, nos Estados Unidos, aconteceu um episódio curioso, que ali onde surgiu a chamada Penny Press, porque até então o jornalismo era o jornalismo partidário, e o jornalismo comum, o jornalismo tido como correto, era o jornalismo feito por grupos políticos. Inclusive não existia a figura do repórter, né? Quem estuda jornalismo um pouco mais profundamente percebe que o jornalismo é mais antigo que o repórter, porque, né, é claro que aquilo que hoje a gente chama de notícia não era visto como notícia, e as notícias não eram produzidas em série. Isso só vai acontecer em 1830, porque emerge um novo público. Então, só para dar uma noção, os jornais, então, eram mantidos por elites econômicas que faziam a defesa de seus interesses. Então, até então, só que em 1830, com toda a onda de imigrantes que foi para os Estados Unidos, notadamente em Nova York, começa a surgir um modelo de imprensa popular. Esses jornais que são publicados, eles são 1/6 do preço dos jornais partidários. 1/6. Então, ela é Penny Press. Quando eu fiz a minha dissertação, eu chamei isso de imprensa do centavo, né? Que é a tradução mais correta, se a gente fizesse. Bom, mas o que é interessante, que, claro, os jornais começam a escrever para quem? Qual que era o público desses jornais? Açougueiros, vidraceiros, sapateiros, aquilo que eram chamados os homens de ofícios, né? Ofícios genéricos que havia nos Estados Unidos. Esse era o grande público, né? Pequenos trabalhadores, pequenos profissionais liberais, e esses homens que era o grande público, né? Homens e mulheres. O que acontece? A partir disso surge a figura do repórter, e eles vão para onde? Vão para as cortes, ver, por exemplo, escândalos, vão escrever notícias sensacionalistas, onde nasceu o último bebê com 2 cabeças, por exemplo, que países, que planetas dá para
serem colonizados no futuro, né? E todo esse sensacionalismo, né, que depois vai surgir com o termo imprensa marrom lá no Brasil, mas lá era imprensa amarela, Yellow Journalism, por causa do quadrinho que tinha o garoto de Yellow Kid, né? Então Yellow Kid era publicado num dos jornais daquela imprensa popular. Só que no Brasil, por motivos escatológicos, a gente usa o termo imprensa marrom. Bom, então voltando ali àquela questão do Yellow Journalism, acabou acontecendo uma chamada guerra moral dos jornais que eram dos jornais que eram ditos sérios, dos jornais partidários, dizer que jornalismo não era feito daquele modo, que não era com notícias, né? Que o bom jornalismo tinha que ser retomado. Né? Só que o fato é que, historicamente, o repórter e a notícia permaneceram, e é claro que aquele sensacionalismo da época passou a ser abandonado, surgiram outras formas de fazer jornalismo. A notícia, claro, se tornou uma espécie de commodity no jornalismo, mas também veio depois uma leva de pensar o jornalismo não só informativo, mas o jornalismo interpretativo. Só que por que eu falei tudo isso? Estou alguns minutos, né, saindo do tema principal do livro, de algumas outras questões, voltando lá para 1830. Bom, um pouco, porque será que hoje a gente está voltando também para uma imprensa partidária? Será que não está acontecendo o contrário? Será que a gente não está voltando àquele processo anterior? Talvez, não sei, a gente tem que conversar um pouco sobre isso. Será que essa limitação do aspecto político não está fazendo com alguns determinados gêneros, já que essa diversidade, essa pluralidade da informação está sendo prejudicada? O que acontece? Então a gente pode falar, reforço, a quem interessa relativizar a discussão da influência dos conglomerados de mídia na diversificação das informações, uma pluralização dos canais. A quem interessa relativizar essa questão. E como isso ajuda a explicar essa crescente limitação do nosso espectro político. Bom, eu vou colocar duas últimas frases aqui para a gente fechar a nossa apresentação. Tem aqui uma que eu coloquei até do Eugênio Butti, né, que ele comenta aqui que quem sustenta a imprensa, né, digamos, não é o dinheiro dos anunciantes, não é o dinheiro em si. O que sustenta a imprensa é a credibilidade pública do meio de comunicação. É isso que é a razão de ser do jornalismo, essa que é a razão de ser de qualquer meio de comunicação que se presta a contar como nós vivemos em sociedade, né, e ainda que, digamos, a verdade seja relativa, a mentira não é, né? Então a gente pode falar sobre essas questões todas. Então, assim, vamos só aqui para fazer para eu fechar. Então, o que eu procurei falar aqui, além de apresentar por que esse livro foi escolhido, falei um pouquinho, então, de como o Beck Dick, né, é uma figura híbrida, interessante, prêmio Pulitzer, professor por décadas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, se notabilizou por esse livro, influenciou autores como Noam Chomsky, se celebrizou, né, por mediar os papéis do Pentágono, foi a figura que disse o quanto isso era importante. É um nome até hoje lembrado como sinônimo no jornalismo de luta por justiça social nos Estados Unidos. Falei como esses conglomerados de mídia, além de, né, fazer a luta por seus interesses, eles agem em sistema, que no Brasil a gente usaria a palavra de compadrio, para defender seus interesses. Quando os interessa, eles não são concorrentes, eles inclusive se ajudam. E comento como isso está associado a uma limitação do espectro político, que é uma representação insuficiente de certos grupos na mídia, por causa desses processos, e que há um consentimento dos governos em fechar os olhos a esses processos de aquisição, embora prejudiquem a longo prazo não só o acesso da população, mas até a própria capacidade do país a resolver seus próprios problemas, né? Porque você torna menos crítica a população e tira essa capacidade de entendermos melhor nosso processo.
Então, e daí eu vou deixar uma frase aqui do próprio Beck Dickinson, que ele falava sempre para os alunos dele, e eu acho que ela pode ser interessante para a gente fechar aqui essa apresentação, né, que mais que um livro, né, sobre conglomerados de mídia, e que o grande interesse, né, o grande fato de escolher um livro como esse para inaugurar um selo de jornalismo, uma editora que está disposta a desafiar convenções como a Veneza, né, é ter uma oportunidade de estar aqui com pessoas como a Olivia, e um grupo como Intervozes, que tem uma mensagem tão importante a falar e que ainda não chega, porque será a grande massa, né, dos brasileiros. A gente sabe por quê, mas ela vai provar isso para nós. E aqui está a frase que o Beck Dickinson falava sempre para os alunos dele, toda hora, com um mantra, né? Que é assim: nunca se esqueça que sua obrigação é com o povo, não é no fundo com aqueles que pagam você, ou com o seu editor, ou com as suas fontes, ou com seus amigos, ou com o avanço da sua carreira, né? A sua obrigação é com o público. Então, assim, uma empresa de comunicação, né, um jornalista, né, isso é que ele falava para os alunos dele em Berkeley. Então, sempre você vai ser tentado, sempre vai ter forças, né, para que um jornalista, uma pessoa que, né, claro, um jornalista não está disputando uma carreira num convento, né, ele sempre não é uma pessoa que está ali, ele sabe como as coisas acontecem, mas tem essas pressões das fontes, dos editores, e claro, da carreira, né? Todo mundo sabe que há alguns atalhos para as carreiras, e para a carreira tomando algumas posições. Só que ele fala assim: o grande compromisso do jornalista, o grande compromisso de uma empresa de comunicação, e que faz, isso não é só ele, há outros livros que falam, todos os grandes que estudam ética na imprensa falam o seguinte: por que um jornalista, por exemplo, vai a outros lugares que um cidadão comum não vai? Porque ele está ali representando essa coletividade para fazer perguntas que o cidadão comum gostaria de ter respondidas, e esse jornalista está lá para escutar a resposta para essas questões, senão ele não teria essas credenciais. Então é só por isso que tem essa razão de ser, pelo menos é isso que se estabeleceu e foi colocado. Então, de novo, então agradeço muito a presença de vocês aqui hoje à noite, aqui presencialmente, quem está na internet nos ouvindo. Vou passar então aqui a palavra para Olivia Bandeira. Muito obrigado e até daqui a pouco o debate. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer a editora pelo seu convite, agradecer pela também todo esse espaço de debate. Debater a questão da concentração da mídia nesse momento de eleições, nesse momento que o Brasil sofre uma série de ameaças à democracia, ao debate plural, acho que é essencial. Então, assim, acho que é super boa hora e queria agradecer a oportunidade da gente debater. Eu sou Olivia, eu faço parte do Intervozes, que é um coletivo que trabalha já há 15 anos pela efetivação do direito humano à comunicação, pela liberdade de expressão, né? A gente trabalha tanto tentando influenciar as políticas públicas para que isso possa acontecer, quanto de promover estudos e pesquisas como essa que eu vou apresentar aqui hoje, e que dialoga totalmente com o livro Monopólio da Mídia. Na verdade, inclusive, esse livro é uma fonte para a nossa pesquisa, né? A gente usa bastante o livro, porque mesmo sendo um cenário norte-americano, a gente faz pesquisa em relação ao Brasil, tem uma série de pontos em comum que a gente acaba trazendo também para a nossa pesquisa. Eu trouxe uma apresentação, né? Só porque tem alguns gráficos, umas coisas aí, se a gente puder... Eu consigo passar aí? Consegue. Isso, para a direita e volta da esquerda. Então, eu comecei aqui só com uma frase, né? Se faz sentido falar em monopólio da mídia na internet, porque foi uma conversa que a gente teve, eu e Benhur, antes da gente começar esse debate, né? Porque muita gente pergunta por que falar do monopólio da mídia, né? Se teoricamente a gente teria hoje uma possibilidade de uma diversidade de vozes, circulando principalmente através da internet, mas na verdade o que a gente vê é que tem uma concentração cada vez maior, né? O livro Monopólio da Mídia é muito
É muito impressionante como na primeira edição do livro, de 1983, eram 50 conglomerados de mídias relatados, e nessa última edição, que está sendo lançada aqui agora, são 6 conglomerados, né? Então, de 50, passamos para 6 conglomerados dominando a mídia nos Estados Unidos, e acho isso muito, muito relevante, né? E a gente vê que não é só na mídia, e a internet, inclusive, contribui muitas vezes para esse processo. Que a gente vai ver aqui hoje na pesquisa que eu vou apresentar, por exemplo, que os grandes, no Brasil, e isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, os grandes conglomerados que sempre concentraram a mídia impressa, rádio e TV, são os mesmos que também têm as maiores audiências na internet. Né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Né? Então, e além de tudo, a gente vê o surgimento de vários conglomerados transnacionais, né? As grandes plataformas, sobretudo, que têm concentrado grande parte da forma como a informação circula. Né? Tem até uma pesquisa que saiu por esses dias mostrando como grande parte da população brasileira, por exemplo, acha que internet é sinônimo de Facebook. Né? As pessoas entram na internet e elas logo já digitam o Facebook ou entram já pelos aplicativos, e é através do Facebook que elas estão ali recebendo todas as suas informações. Então, assim, a pesquisa que a gente fez, a gente lançou essa pesquisa no final do ano passado, chama Monitoramento da Propriedade da Mídia. Não é a primeira pesquisa também feita no Brasil sobre esse tema. A gente já teve uma pesquisa muito importante que chamava Donos de Mídia do Brasil, que foi feita pelo FMDC, que já fazia esse mapeamento da propriedade. Então, assim, a gente se inspira bastante também nessa pesquisa. A pesquisa que a gente fez, Monopólio da Propriedade da Mídia, a gente fez em parceria com a Repórteres Sem Fronteiras, que também é uma organização internacional que luta pela liberdade de expressão também, pela defesa dos jornalistas, do trabalho dos jornalistas. E é uma pesquisa que, na realidade, foi realizada em vários países. Então, assim, a gente ainda tem isso, tem a possibilidade de comparar o cenário brasileiro com diversos outros países em termos de concentração da mídia, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a gente tem, foi feito na Albânia, foi feito na Camboja, foi feito na Colômbia, foi feito em Gana, no México, diversos outros países que mostram as características da concentração em cada um deles e como é que a gente pode comparar isso com o Brasil. Dos 14 países, só para vocês terem ideia, dos 14 países estudados até então nessa pesquisa, o Brasil traz um cenário de concentração que é um dos mais preocupantes, assim, por causa principalmente da concentração da audiência em poucos veículos. Né? Então, assim, quais são os indicadores que a gente usa para definir, né, o nível de concentração da mídia do país? Né? Eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem. O primeiro deles é a concentração da audiência, a concentração financeira, né? A proteção legal, né? Como o Bento estava falando, se os governos têm mecanismos para coibir essa concentração ou não, concentração da propriedade cruzada, né? Se, na verdade, além de uma concentração da audiência no mesmo veículo, se você tem o mesmo grupo controlando diferentes tipos de veículos e de negócios em mídia, a transparência em relação aos dados e a questão da propriedade, né, que a gente vai ver que aqui as dificuldades que a gente teve nessa pesquisa mostram como não tem transparência em relação aos dados, nem por parte do governo, nem por parte das empresas de mídia. E outros indicadores são o controle político sobre os veículos e sobre as redes de distribuição, o controle público do financiamento e o controle público das agências de notícia. Então, esses indicadores aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas são indicadores que podem ser comparados, inclusive, com outros países. Né? Então, assim, todo esse trabalho que a gente fez, ele tá hospedado no site, que é quemcontrolamídia.org.br, que é, na verdade, um banco de dados que, inclusive, a partir dos quais podem ser geradas novas pesquisas.
porque a ideia mesmo é ter nesse banco de dados quais são as mídias de maior audiência no Brasil, quem são seus proprietários, quais são os grupos econômicos que controlam, quais os interesses por trás desses grupos, o contexto, né, em que a mídia se desenvolveu no Brasil até chegar ao ponto que a gente se encontra hoje, os destaques, né, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né, que são as conclusões que a gente chega, e também tem uma biblioteca com uma série de referências que a gente utilizou e que também podem ser utilizadas para novas pesquisas. Então, assim, só para eu falar assim, o que a pesquisa mapeou principalmente? Foram 50, a metodologia, que é essa metodologia global, da Repórteres Sem Fronteiras, é mapear os veículos de maior audiência em cada país. O Brasil é o primeiro país que faz a pesquisa, o país de tamanho continental é o primeiro que usa essa metodologia. Então, assim, na maior parte dos países foram pesquisados os 40 veículos de maior audiência. No caso do Brasil, a gente ampliou um pouco e pesquisou 50 veículos de maior audiência em 4 tipos de mídia, né? Rádio, TV, mídia impressa, incluindo jornal e revista, e internet. Sempre pensando com foco nos veículos que transmitem notícias de interesse geral. Então, assim, a gente excluiu veículos segmentados, por exemplo, que trabalham, por exemplo, só com esporte, e excluímos também veículos que não têm a notícia como o seu principal produto. E aí utilizamos uma série de fontes, de dados para chegar a quem são esses 50 veículos de maior audiência, porque a ideia dos veículos de maior audiência é o quê? Porque a gente queria pesquisar os veículos que têm maior capacidade de influenciar a opinião pública. Então, tem uma questão de audiência, uma questão de pensar os veículos que têm uma cobertura um pouco mais ampla, além do seu local onde é produzido, né? Tem uma distribuição mais ampla, e também essa possibilidade de influenciar essa opinião pública. A gente utilizou uma série de fontes, e aqui é o primeiro indício da falta de transparência, né? Dificuldade, inclusive, de conseguir essas fontes de audiência, né? Porque a gente tem alguns, e isso tem tudo no site, tem todos os relatórios que a gente conseguiu, a gente tem ali citado no site, mas muitos dados, por exemplo, a gente não consegue. O Ibope, por exemplo, a gente tem alguns dados que são públicos, mas você tem muitos dados que não estão disponíveis, né? A gente entrou em contato, inclusive, para a gente obter esses dados, a gente tinha que pagar. E o orçamento que eles fizeram era de 4 milhões de reais para nos fornecer os dados completos que a gente precisava para entender como funciona a audiência no Brasil. E só para fazer justiça, o IVC, que é o Instituto Verificador de Comunicação, que faz a auditoria das tiragens de jornal e de revista impressos, foi o único dessas fontes que forneceram para a gente todos os dados que a gente pediu de forma completa e transparente. Enfim, então depois que a gente mapeou esses 50 veículos, qual é o interesse? A gente queria saber quem são os donos, os acionistas mesmo, né? Quem que tem controle acionário sobre esses veículos, quem são os principais executivos, quem são os editores, e outras pessoas que têm influência naqueles veículos e naqueles grupos, né? Isso também foi em termos de transparência, revela toda a dificuldade que a gente tem sobre isso. O site do Ministério das Comunicações tem algumas informações, mas são super difíceis de serem mapeadas, de serem cruzadas. Às vezes, o mesmo grupo, o mesmo veículo tem diversos CNPJs, você tem que pesquisar CNPJ por CNPJ para saber quem é o proprietário, quem é acionista. Então, é um processo que também é super difícil. E a gente entrou também em contato com os grupos, com as empresas, pedindo dados de faturamento, de publicidade, e a gente não recebeu nenhum retorno com o conteúdo desses dados. Recebemos dos 50 veículos, né, são 50 veículos em 26 grupos, a gente recebeu 3 respostas, uma dizendo que se alguém mais enviasse, eles enviariam também.
o outro dizendo que não tinha obrigação de enviar porque é uma empresa privada, então não tem que compartilhar dados, e o outro dizendo que sim, vamos mandar, e passaram meses e meses nunca mandaram. E isso é uma dimensão importante, porque essas empresas têm essa ideia de que eles não são empresas privadas e podem, na verdade, fazer o que quiserem, quando, né, a gente, principalmente quando a gente está falando de radiodifusão, são concessões públicas que deveriam prestar contas à sociedade e deixar transparente a questão da propriedade, a questão da publicidade, né, quem financia, com que volume financeiro, né, etc. Então, em termos de resultados, então eu falei que são 50 veículos. Esses 50 veículos que a gente mapeou, que são de maior audiência, eles pertencem a 26 grupos de comunicação. Então, aparentemente, a gente fala, uma situação então melhor do que nos Estados Unidos, que tem 6 grandes conglomerados. Mas, na verdade, quando a gente observa como esses 50 veículos estão distribuídos, a gente vê que a concentração aqui é muito semelhante também, porque mais da metade, 26 dos 50 veículos, pertencem a 5 grupos de comunicação. Então, a gente tem uma concentração que é muito semelhante da que a gente vê nos Estados Unidos. Né? Então, o principal deles é o Grupo Globo, né, que aparece na pesquisa com 9 veículos. A gente tem aqui o Jornal Globo, o Jornal Valor Econômico, o Extra, a Revista Época, Rede de Televisão Globo e Globo News, Rádio Globo e Rádio CBN e o portal de internet globo.com. O outro grande grupo é o Grupo Bandeirantes, que aparece na pesquisa com 5 veículos. Depois vem o Grupo RBS, que aí isso é interessante, que é um grupo, na verdade, que é um grupo regional, de mídia regional, e não tem um alcance nacional como os 2 primeiros, mas tem uma influência muito grande, inclusive o seu portal de internet, que aparece também na pesquisa, que é o Clique RBS, tem uma audiência também para fora do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que é muito grande também. É um grupo que tem muita influência na opinião pública, né? Ele aparece na pesquisa com 4 veículos. Depois vem o Grupo Record com 4 veículos também. Né? O Grupo Record aparece com um jornal impresso, o Correio do Povo, que é um jornal que foi adquirido há pouco tempo pelo Grupo Record, um jornal que já existia há muitos anos, já tinha uma tiragem muito grande e foi comprado pelo Grupo Record há pouco tempo. A TV Record, a TV Record News, que é a única emissora de TV de notícia full-time aberta no Brasil, né? Todas as outras são pelos canais por assinatura, né? A Record News é a única que está em canal aberto, e o portal R7. E aí eu poderia acrescentar aqui também um outro veículo que entra na pesquisa e que não está aqui no Grupo Record, mas que pertence ao mesmo proprietário, que é a rede de Rádio Aleluia, que também aparece entre os 50 veículos, que é uma rede de propriedade de bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, né? E como todo mundo sabe, o Grupo Record também é de propriedade do bispo Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, se a gente for considerar em termos de proprietário individual, o Edir Macedo e os bispos da IUD também aparecem com 5 veículos entre os 50 de maior audiência no Brasil. E por fim, temos o Grupo Folha, que aparece na pesquisa com 3 veículos, a Folha de São Paulo, o Jornal Agora São Paulo e o portal o UOL, né, o portal de notícias do UOL. Então, assim, esses 5 grupos trazem uma situação muito semelhante, né, de concentração de uma audiência que é gigantesca, né? Não só porque eles têm veículos individuais com muita audiência, como eles estão reproduzindo aquelas mesmas notícias em uma série de canais, né? Mesmo que a legislação brasileira tenha restrições ao monopólio, à propriedade cruzada, né? A legislação traz essas restrições, mas na verdade você vê um cenário em que você tem cada vez mais concentração.
E aí a gente tem diversos outros veículos, grupos, né, que aparecem em pesquisa com 2 veículos ou com 1 veículo. Que eu nem vou falar de todos aqui, mas depois, ao longo do debate, eles acabam aparecendo novamente. Eu só vou botar aqui para quem quiser ver. Vários deles, né, por exemplo, o Grupo Silvio Santos aparece lá com o SBT, mas só aparece com o SBT. Uma série de outros grupos, eu vou falar um pouco mais deles daqui a pouco. Enfim, e aí, isso aqui, só para mostrar, eu não vou falar dos indicadores, mas só para vocês terem uma ideia da concentração da audiência, a metodologia do monitoramento da propriedade da mídia considera que existe um risco para a pluralidade, para a democracia, quando a audiência dos 4 principais veículos é superior a 50%. E aí a gente vê que no caso do Brasil, os 4 principais veículos de TV concentram 71% da audiência. Na mídia impressa, também números bastante altos. Os 4 principais jornais concentram 50% da audiência. No online, a mesma coisa. Né? E aí vem aquela pergunta inicial que eu fiz. Né? Os 4 primeiros portais concentram 58% da audiência. Só o rádio, que a gente tem uma situação muito diferente no Brasil, que é bem mais desconcentrado, porque você tem uma série de rádios locais que são, muitas vezes, as rádios de maior audiência. Isso só acontece no caso do rádio. Muitas vezes, as grandes redes não são as rádios mais ouvidas localmente, né, nos estados e nos municípios. Às vezes, são as rádios locais, mais do que as redes nacionais. E aqui, só para a gente, tem um quadro aqui que a gente mostra a questão da audiência dos portais de internet, que fica ali muito claro quais são os 10 de maior audiência, e a gente vê que tem uma diferença muito grande entre os 2 primeiros colocados, que são o Globo.com e o UOL, para os demais. Assim, tem uma diferença bem grande, então assim, não só tem uma concentração ali em 10, 11 portais, mas os 2 primeiros concentram a audiência de forma muito, muito grande. E aí, enfim, aí eu trouxe uma frase do livro Monopólio da Mídia, que é uma frase que eu gosto, que é: o poder da mídia é um poder político, né? Assim, isso me leva muito para pensar o que significa essa concentração da propriedade para além da existência de apenas poucos grupos que controlam a notícia, né? O que isso significa para além da propriedade individual, né? A gente vê uma concentração em termos políticos, com influências políticas muito grandes, influências econômicas de diversos setores da economia e influência religiosa muito grande na comunicação no Brasil, no cenário brasileiro. E isso talvez seja o elemento que a gente mais precise observar, né? Porque não só quem são os proprietários, mas quem está por trás, quais são os interesses associados a essas propriedades, né? Então, no caso do Brasil, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para falar dessas principais conclusões que a gente chegou. Uma é a concentração regional mesmo, né? Você tem, entre os 50 veículos, a maior parte está sendo produzida na região que Milton Santos chamou de região concentrada do Brasil, que é sudeste e sul do Brasil. Então você tem duas regiões produzindo grande parte da informação que circula em todo o território nacional. Uma outra questão é a participação religiosa. Dos 50 veículos de maior audiência que a gente pesquisou, 9 são de propriedade de lideranças religiosas cristãs, evangélicas ou católicas. Então é um número muito grande. E além disso, além de 9 dos 50 veículos serem de propriedade de lideranças religiosas, a gente tem um cenário em que nas redes de TV aberta você tem uma grande parte da programação que também é religiosa, mesmo que essas redes não sejam de proprietários de lideranças religiosas. Você tem a Rede TV, por exemplo, hoje, é a rede com maior programação religiosa no Brasil, mais inclusive do que a Rede TV, mais inclusive do que a Rede Record. Inclusive porque a IURD
aluga horários de programação em outras emissoras. Né? Não só a IUD, mas a IUD e outras igrejas evangélicas alugam horários de programação na grade das outras emissoras, o que também a gente considera, né, a gente do movimento social tem uma interpretação da legislação de que isso é ilegal, né? Você não poderia alugar seu espaço de programação, afinal de contas você recebeu uma concessão pública para fazer determinada programação, você tem que prestar contas dessa programação, e quando você está alugando o seu horário, você deixa de ter responsabilidade por aquele contrato que você firmou naquela concessão. Então, isso é a questão da participação religiosa. E aí, para dar um exemplo, vamos lá. Um dos exemplos, então, eu já falei um pouco, é o Grupo Record, que aparece com 4 veículos na pesquisa, mais a rede de rádio Aleluia, que é ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus é a 4ª igreja evangélica em número de fiéis no Brasil, é a 4ª maior denominação em número de fiéis no Brasil, e não só no Brasil, né, ela tem essa penetração dos seus canais em diversos outros países, tanto das igrejas quanto de alguns dos seus veículos de comunicação também chegam a outros países. Tem um 6º veículo que não entrou na pesquisa porque a gente acabou não colocando os veículos, os jornais impressos de distribuição gratuita. Mas a IUD também tem a Folha Universal, que se a gente for considerar, a gente não considerou na pesquisa, mas se a gente fosse considerar, ela tem uma tiragem muito superior a qualquer jornal pago no Brasil. Então, e além de tudo, você tem o Grupo Record, outros tipos de negócios que também fazem parte do Grupo Record, como o Banco Renner. Né? O Grupo Record é proprietário de 50% das ações do Banco Renner, né? Então tem interesses ali financeiros também no grupo. Né? Bem, a outra questão são os diversos interesses econômicos, né, que a gente consegue mapear na pesquisa. E aí, começando pelo Grupo Globo, a gente primeiro nota, né, no Grupo Globo é muito evidente a propriedade cruzada, a concentração em diversos tipos de negócio. Né? Você tem o jornal mídia impressa, você tem TV, rádio, o portal de internet de notícia mais acessado no Brasil, e você tem também uma série de outros negócios em outras áreas de mídia, como a Som Livre, né, que é da indústria fonográfica, você tem a Editora Globo, você tem uma série de outros negócios, inclusive na área de internet, que eles estão entrando cada vez mais também na área de internet. E você tem também outros interesses que você pode notar através dos acionistas da Globo. Né? Você vê que, por exemplo, os proprietários da Globo, a família Marinho, tem, por exemplo, muitas propriedades no agronegócio. Tem fazendas, tem diversos negócios nesse setor. E a gente tem que se pensar, assim, a gente não fez uma pesquisa de conteúdo, mas aí a gente lança a questão, né? Quais são as implicações desses diversos outros negócios que os proprietários de mídia têm para o conteúdo, para aquilo que circula ou deixa de circular na mídia brasileira. Né? Então, a gente não pode, não sei se todo mundo aqui já viu, mas a Rede Globo, por exemplo, tem a campanha Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo. Né? Eles têm uma grande... Esse assunto é um assunto que está constantemente sendo pautado, né? A questão do agronegócio, tem essa campanha, e ao mesmo tempo a gente vê quantas vezes a gente não tem informação nenhuma sobre os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso para tirar as rotulagens de transgênico, para impedir a circulação de orgânicos nos supermercados e nas feiras. A gente tem uma série de informações que a gente não tem acesso, né, enquanto a gente vê que tem proprietários de mídia com interesse direto nesse assunto. Né. Isso aqui também é um relatório, a Globo tem um site
os seus negócios para além da mídia, né, que essa campanha, por exemplo, é um negócio da Globo, e eles mostram todos esses negócios, e isso aqui é só um exemplo do mapa da mina, que na verdade é um mapa também dedicado ao agronegócio, e eles têm esse site que eles mostram como é que eles fazem essas campanhas nesses diversos temas que são, na verdade, de interesse deles também. Falando em negócios, a gente tem um outro exemplo aqui de interesses econômicos. Outro exemplo que aparece é do Grupo Objetivo. O Grupo Objetivo aparece na pesquisa porque ele é proprietário da rede Mix de rádio, que é uma das redes de rádio de maior audiência. E, na verdade, a gente vê como é que o grupo ele está associado a uma série de outros interesses econômicos muito fortes, né? O principal deles é a educação privada, né? Tanto o colégio Objetivo de nível básico como a universidade privada. Eles têm, o Grupo Objetivo tem 930 mil alunos. Além disso, eles têm, o proprietário do Grupo Objetivo, que é o João Carlos de Gênio, é um dos maiores proprietários de imóveis da cidade de São Paulo. Tem R$1 bilhão em imóveis, né? E aí a gente né, lança perguntas, né? Quais são que esses interesses na educação privada, na questão da especulação imobiliária, o que isso pode gerar em termos de conteúdo, de independência, inclusive, para o exercício do jornalismo no grupo de comunicação. Outro grupo que tem interesse na questão da educação privada é o Grupo Folha. O Grupo Folha ele tem além de todos os veículos e do Portal UOL, que é também um dos mais acessados do Brasil. Eu acho que nem está aqui, mas ele tem... não está aqui. Ele tem vários negócios na área de educação à distância, assessoria para empresas privadas de educação, né? Tem uma série de negócios na área de educação. E a gente vê constantemente nos editoriais da Folha como a universidade pública, por exemplo, é tratada, né? Enfim. E, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Enfim, aqui tem vários exemplos que eu coloquei, e eu só queria chamar a atenção para mais o último ponto, que é a questão dos políticos donos de mídia. Que, na verdade, assim, dos 50 veículos que a gente pesquisou, só um o proprietário é político, o proprietário direto é o político, que na verdade é o grupo SADA, que é um grupo de Minas Gerais, que aparece na pesquisa com 2 jornais que são de grande tiragem, que é o jornal Super Notícia e o jornal O Tempo, né, de Belo Horizonte. O proprietário do grupo ele tem uma série de negócios na área de transporte, de infraestrutura, de logística, de siderurgia, e além de tudo ele é prefeito da cidade de Betim, né, que é ali na região metropolitana de Belo Horizonte, e agora também ele é coordenador da campanha do Álvaro Dias para a presidência da República. Então, se você tem, este é um caso, é o único caso de proprietário de mídia que aparece na pesquisa que é político. E, a princípio, no caso dele, não teria um problema em termos de legislação, porque ele é dono de veículos impressos, que não tem a proibição de que políticos sejam donos de veículos impressos. No entanto, a gente tem uma situação no Brasil que é a existência de muitos políticos que são donos de mídia, de veículos de radiodifusão, de rádio e de TV, o que é, sim, proibido na legislação brasileira. Né? O concessionário, o político não pode ser proprietário de uma concessão pública, inclusive porque no Brasil, no caso do Brasil, o Igor falou que nos Estados Unidos tem essa questão, que no livro aparece a questão se a política não cria, faz vista grossa para impedir a concentração. No caso do Brasil, a gente nem diz que faz vista grossa, porque na verdade é um processo, faz parte de um processo mesmo político de concentração e distribuição de veículos de rádio e TV. Né?
nenhum político apareceu como proprietário de mídia de rádio e TV na pesquisa, mas se você for olhar as redes de TV, todas elas têm ligações com políticos. Então, a Rede Globo, os proprietários da Rede Globo não são políticos. Mas quando você vê as suas emissoras afiliadas, que fazem com que o sinal da Rede Globo chegue na ponta, que chegue a todos os estados, a todos os municípios do Brasil, vários desses concessionários das afiliadas são políticos donos de mídia. E isso a gente mostra também no nosso banco de dados, quando a gente olha cada uma das redes de rádio e TV, tem também a lista desses políticos que são proprietários de emissoras afiliadas. E isso é uma questão que a gente precisa olhar, principalmente agora em época de eleição, como é inclusive que muitos desses veículos acabam se utilizando do seu tempo, da concessão pública para promover candidatos, vários candidatos que saíram desses veículos. Então, assim, eu queria terminar chamando a atenção para isso, para a necessidade de, durante esse período eleitoral, a gente observar quem são esses proprietários de mídia, os donos de mídia que são políticos, como é que eles estão utilizando suas concessões para promover a si mesmo ou a seus candidatos, né? Como é que a gente pode observar, monitorar isso e difundir essa questão. Então eu queria terminar por aqui e deixar para o debate que a gente, que vocês possam levantar outras questões. Obrigada, gente. Vou abrir de pouco o caso. É tão insignificante, ninguém merece ser separado. Abriu está passando a perda, mas continua importante. Bom, bora lá. Podemos então abrir aí para conversar e ouvir vocês. Enfim, se vocês me permitirem aqui fazer um primeiro comentário sobre agradecer aí a Olivia e ao Ben aí pela apresentação. Na questão da propriedade em si, quando a gente vê, eu pensei isso, não sei se vocês comentaram isso mesmo, assim, mas quando você vê, a gente pode ter um mercado com uma propriedade bastante bem distribuída, a propriedade acionária, mas ideologicamente eles podem ser bastante alinhados, né? Como é que a gente faz essa nuance assim, mesmo que a gente tenha, vamos supor, cada um de 10 conglomerados, cada um com 10%, mas eles todos são muito alinhados ideologicamente, especialmente quando a coisa aperta, né? Quando a porca torce o rabo, assim como a gente vê assim, em momentos definidores da nossa própria história, mas em outros países também, né? Então eu queria se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso. Você mencionou o McChesney, o Robert McChesney, só fazer uma breve propaganda aqui na nossa biblioteca, que é gratuita. A gente tem pelo menos 2 livros que eu sei de cabeça do McChesney disponível para empréstimo gratuito. Ele é tipo o Noam Chomsky, assim, da mídia, né? É um cara incrível. Eu já troquei e-mails com ele 2 vezes para ver se trazia ele. No começo da Tapera, quando ele tinha muita empolgação, ainda tinha bastante dinheiro, agora já as coisas já não estão tão mais simples, mas de trazer esse cara para o Brasil, para a gente fazer um barulho, porque os textos dele não só são muito instigantes, assim, quanto ele escreve bem, né? Ele escreve numa linguagem e ele toca muito nesse ponto da questão ideológica da mídia também. Enfim, então eu não fiz uma pergunta assim particular, mas acho que é isso. Eu queria abrir aqui para os outros, para alguém. Eu sou Antônio aqui na Tapera. Uma questão. Fala aqui, Antônio, e a gente vai pegar para vocês anotarem. Tem uma diferença, parece, entre a concentração, os grupos que controlam a mídia no Brasil e nos Estados Unidos, que parece haver. Nos Estados Unidos, a questão ser grana. Lá são os grupos de grana e estão controlando, dominando, tal, não sei o quê, e grupos muito profissionalizados. No Brasil também é grana, mas tem esse peso de famílias, parece uma coisa mais arcaica, né? Assim, uma situação no básico, assim, da coisa, assim. Lá são os tubarões, tal, grandes executivos fazendo. Aqui ainda são as famílias dominando esse negócio.
com a crise aí e a desvalorização das empresas, tal, como vocês veem isso daqui, assim, da possibilidade de ter uma invasão gringa no Brasil, assim, de grupos estrangeiros começarem a comprar os grandes grupos brasileiros, que no final não são também tão grande coisa assim quando se fala nesses grupos que a gente falou dos Estados Unidos, né? Como vocês veem a possibilidade da entrada dos grupos estrangeiros? Existia uma lei, a lei impedia várias coisas, mas a gente sabe que a lei é construída do interesse desses caras. Se eles tiverem interesse de vender, eles mudam a lei, não? Vamos ver se a gente puxa mais. Se alguém tem mais. Tem um aqui. Aqui, isso aí. Eu sou o Ernesto. Gostaria de partir de 2 pressupostos que vocês apresentaram. Primeiro é que parlamentares não podem ser proprietários de veículos de radiodifusão. O segundo pressuposto é o seguinte: parlamentares não só são proprietários, como em vários órgãos de radiodifusão espalhados pelo Brasil, eles têm testas de ferro, né, que estão à frente dos órgãos, mas eles são os donos, né? Então, 2 perguntas. Como que nós podemos efetivamente combater esses órgãos de imprensa que estão na mão de políticos, esses órgãos tradicionais, e como que a gente pode estimular a criação de órgãos de imprensa, de uma mídia alternativa, né, que realmente diminua o poder desse monopólio que a gente encontra no país? São 2 perguntas bem diretas. Vamos lá. Primeiro, em relação ao comentário do Antônio, a questão da pluralidade da propriedade, realmente, ela não necessariamente se reflete na pluralidade ou não do conteúdo. Você pode ter um número muito grande de proprietários que, na verdade, estão dizendo a mesma coisa, mas a gente considera também que quanto mais diverso é essa propriedade, maior a chance, inclusive por causa da distribuição de recursos, de você ter vozes divergentes. E aí, quando a gente vê a situação no Brasil, a gente vê que não só tem o controle da propriedade, mas tem também o controle de quem está tendo voz, né? Não só em relação às fontes que estão sendo ouvidas, mas em relação aos próprios colunistas, por exemplo. A gente não chegou a botar isso no site, mas a gente tem esse material que a gente tem vontade de desenvolver ainda, mostrando como os colunistas se repetem em vários veículos, né? Vários veículos de grupos diferentes. Tem os mesmos colunistas, e esses mesmos colunistas são pessoas que têm inúmeros seguidores nas redes sociais e que já estão pautando o debate também pelas redes sociais. Então, você tem um grupo muito no país do tamanho do Brasil, você tem um grupo pequeniníssimo de colunistas influenciando, comentando todos os assuntos de interesse da população. Então, sim, você tem, mesmo que você não faça e a gente vê no conteúdo também como é que esses grupos estão alinhados numa série de temas, e isso acaba provocando uma sensação na população de que existe consenso em alguns temas, né? Se você não tem uma voz divergente aparecendo, né, você fica com a sensação de que há consenso. E, na verdade, a gente não tem, né? O que leva à questão do Ernesto, como que você estimula a mídia alternativa. Assim, isso é um desafio que a gente vem lutando. No caso de Ter Vozes, há 15 anos, a gente vem nessa tentativa de estimular a mídia alternativa. A gente chegou a pensar, né, em algum momento, quando teve a Conferência Nacional de Comunicação, em 2009, que poderia haver políticas públicas que estimulasse as rádios comunitárias, que estimulasse os pequenos veículos, mas a gente está hoje num contexto que responder essa pergunta é muito difícil, porque a gente vem num contexto em que os movimentos sociais estão muitas vezes lutando para assegurar conquistas, lutando porque tem conquistas que a gente já achava que a gente tinha conquistado e que a gente está lá batalhando, porque na verdade a gente viu que elas podem ser modificadas de acordo com os interesses dos grandes grupos, né? E inclusive é difícil a gente mudar a legislação num cenário em que você tem esses parlamentares interessados na propriedade da mídia. Hoje você tem no Congresso Nacional, né,
você tem 40 deputados e senadores que são proprietários de veículos de comunicação. Como é que a gente pode ter isso se a legislação diz que não pode? Como é que a gente pode ter isso se são eles mesmos que fazem os processos de concessão de radiodifusão? Então, a gente tem esses 40, mas além de tudo, a gente tem realmente os, que o Bernardo chamou de laranjas, mas na verdade, muitos deles eles acabam transferindo a sua propriedade para familiares. Né? E aí eles acham que com isso a legislação os protege, mas na verdade a gente também tem jurisprudência que diz que não protege. Isso também manter a propriedade na mão dos proprietários. Eles não podem transferir uma concessão, eles não podem transferir a propriedade porque eles teriam que devolver a concessão, já que eles não querem mais, eles teriam que devolver a concessão para que seja feita nova licitação. Então, assim, o que a gente pode... Assim, a gente tem feito ações nesse sentido, inclusive. Aqui em São Paulo, a gente tem 3 ações junto com o Ministério Público contra políticos que são donos de mídia. Em uma ação, a gente perdeu em primeira instância, mas em outra, isso é uma boa notícia, a gente ganhou em primeira instância, foi considerado ilegal pela propriedade e agora está indo para a segunda instância. Então, esse é outro processo que a gente tem que ficar observando. Né? Então, assim, os movimentos sociais, os partidos de esquerda têm feito uma série de ações para que a justiça regule, né, já que faça valer a lei nesse caso. Né, outra coisa, assim, e aí num cenário desse, como é que a gente estimula? A gente isso, promover esses debates, promover a educação para a mídia. A gente tem uma série de ações que a gente continua fazendo em relação a isso. E por fim, o Rogério falou em questão das famílias dominando o Brasil. Realmente, a gente vê que os principais grupos são todos familiares, né? Inclusive alguns com problemas de sucessão que geram inclusive crises. O próprio grupo Abril tem muito problema, né, nessa sucessão, né? E alguns dos grupos vêm abrindo o seu capital. Se eu não me engano, o Globo abriu, o RBS, eu não vou lembrar de cabeça todos que abriram, mas alguns têm aberto seu capital para venda de ações, mas você tem um limite da legislação. A legislação ainda hoje estabelece o limite para 30% da propriedade para estrangeiros. Né? Você não pode ter mais de 30% de estrangeiros como proprietários de mídia no Brasil. Se isso pode mudar, sempre pode. Né? Se a gente olhar, por exemplo, como a Rede Globo foi fundada, isso já era proibido na época que a Rede Globo foi fundada. Isso já era proibido e, no entanto, a Rede Globo recebeu dinheiro da Time Warner para construir sua rede no Brasil. Foi levado ao Congresso, foi levado ao governo e, né, eles acabaram perdoando este pecado do Grupo Globo. Mas que é isso? Foi construída a partir do capital estrangeiro. Assim, eu não sei dizer muito esse cenário o que vai ser, mas a gente realmente tem que ficar de olho porque essas empresas elas têm as suas associações e elas trabalham no Congresso cotidianamente para aprovar legislações que as beneficiem. Né? E a gente, né, tem que ficar monitorando mesmo e propondo alternativas, né, de legislação para impedir essa concentração e estimular a pluralidade. Bom, então, eu trazendo um pouco aqui pelo livro, essa questão ajuda... Bom, primeiro, só tenta aqui, está um pouquinho alto o som, não sei se tem que baixar, essa voz gregoriana aqui. Bom, aqui no caso do McChesney, acho que sim, vamos trazer uma hora para o Brasil, por que não? Sim, claro, que venha. Respondeu os e-mails. Que venha, que responda os e-mails. Venha para cá. Se estiver nos ouvindo pela internet, aproveite. Bom, acredito que tem várias questões que são interessantes serem comentadas. Sim, tem tudo isso foi falado. Eu vejo que essa resposta, a parte que o Beck acaba respondendo, se tem que fazer valer as leis antitrust, né, que é uma das formas de chamar essas leis contrárias à concentração,
A gente também, eu acredito nessa saída clara pela educação, né, que realmente você também, o seu poder da mídia também é poder político, mas o poder popular é poder político também. Então a gente tem que fazer com que, o desafio é fazer com que os temas da mídia para a população se fortaleçam, mas o desafio é como chegar nessa massa, um cenário que foi apresentado aqui. Acho que essa é a complicação. E uma coisa que geralmente eu vou em eventos também de movimentos sociais e às vezes eu faço uma pergunta que eles não gostam que eu faço. Eu pergunto, como que vocês estão investindo, por exemplo, em comunicação, né? Por exemplo, porque eu acho que sim, muitas coisas, eu sei que investimento parece uma palavra meu, não falo bem desse modo agressivo, mas é traduzindo essa ideia. É que eu estou falando que acho que o setor econômico é muito preparado, né, dos conglomerados em específico, em produzir seus discursos, em fabricar seus mitos, em impor uma agenda, e muitas vezes eu vejo que, claro, né, tem exemplos belíssimos nos movimentos sociais de fazer isso também, mas eu vejo pela própria, além dos movimentos sociais, eu vejo quantas vezes desde que eu estou na universidade eu sou chamado para colaborar em projetos na universidade, projetos que ganham editais com muito dinheiro e, por exemplo, um deles uma vez ganhou numa universidade uns R$200 mil para impor uma plataforma de jornalismo, só que ele queria colaboradores apenas voluntários, entende? Então, assim, por exemplo, o designer ganha para fazer o site da plataforma, mas as pessoas que vão produzir interpretações qualificadas para fazer daquilo não ganham um centavo. Então, como uma pessoa vai dispor muito do tempo dela, as pessoas mais qualificadas também, se não é pensado. Eu acho que essa preocupação, né, de produzir uma crítica, de você pagar os colaboradores, inclusive eu me lembro até um livro, isso é muito brincado até no setor da literatura, né? A gente está falando de jornalismo, mas tinha até um livro do João Paulo Ribeiro, era um texto lá que ele falava assim, o conselheiro come, né? Porque todo mundo quer assim que alguém faça, no caso de livros, que alguém escreva críticas e tudo mais, mas gratuitamente. Então é claro que você não vai pagar para um crítico falar bem do seu livro, mas o fato que toda uma produção crítica às vezes não tem um suporte econômico para que ela aconteça, né? Em um país, entrando na resposta até do Rogério, a gente vai para o interior, além de tudo isso que você está falando, tem uns cenários até de permutas, até quase uma questão antiga, as pessoas trocam espaço em rádio por compra isso do mercado. É esse o cenário também, né? Então, falando de questões, já falei de conglomerado, mas existe na comunicação até questões muito amadoras que se intercruzam, inclusive com essa. Então, tem muito o que ser visto, ser comentado, esse esquema arcaico permanece em alguns lugares, mas existem muitas iniciativas também fantásticas acontecendo. Eu não vejo uma saída senão mais a longo prazo mesmo, principalmente por uma questão de uma luta por transparência, né, pelas contas e pelos negócios que são feitos, né, dos meios de comunicação, como eles conseguem os seus investimentos, como que eles empregam as pessoas que empregam, quem que eles pagam, quanto é que pagam, quais são os associados, quais são os acionistas. Claro que a gente nunca vai saber tudo isso exatamente, mas a gente precisaria saber pelo menos mais. E também acho que um processo, a gente entraria até numa discussão mais sobre esses processos das mentiras que estão em todo lugar, seria o termo em inglês seria the media literacy, né, que é uma espécie de literacia para a mídia, as pessoas conhecerem mais sobre mídia. Como é o termo? Educação para a mídia, que é o termo que ajuda no Brasil, uma educação para a mídia. Então, isso tinha que estar mais dentro, não só da escola, mas de todos os meios, pelas horas que as pessoas ocupam. Então, só por último, queria comentar aqui que até alguns de nós às vezes falamos Big Five, Big Six, que o livro identifica os 5 e 6 participantes, mas a questão principal ali, além da quantidade, é esse processo mesmo da concentração ali, que ele fala até que esse 6º participante, ele não considera tanto ali, mas independente de quem seja, até uma das críticas, só rapidamente, alguns críticos do livro falam assim, mas New York Times não é conglomerado, por exemplo, né?
tudo bem, mas só que o fato, quantas pessoas assistem a Fox News, a Time Warner, como que essa questão da Time Warner estar presente, usar a revista Time, falar sobre um filme da Warner Brothers e assim por diante. Então são questões que vão acontecendo, tanto que a palavra do mundo corporativo sinergia surgiu nesse contexto aí, os conglomerados, e tudo por trás dessa ideia da construção do mundo político e social que é capaz de ser feito pelos meios de comunicação. E é só... bom, então é isso, daí a gente volta a falar um pouco. Boa noite, Carlos Eduardo aqui da Tapera. Eu viajando pela América do Sul, percebi que na Argentina, na Colômbia, né, no Equador e no Peru também, na Bolívia foi onde eu menos assisti, a mídia tinha um comportamento muito parecido com a mídia do Brasil, né? De atacar um governo de esquerda, de programas sensacionalistas, de erotismo, de programa de policial, de violência, né? Daquela coisa da cultura do medo, né? Você sai na rua assassinado e tal, isso se repete muito. E aí a gente entra numa teorias de conspiração que eu percebi. Talvez a mídia como é na América do Sul, no Brasil, né? Na mão de poucas famílias, né? Passado de geração em geração, parece ser uma ferramenta aí que se mantém, assim como foram criados os governos independentes aqui, né? Uns lutaram por independência, outros, como no Brasil, foi mais um acordo, como se fosse um poder paralelo, como se a democracia existisse, mas daqui a 100 anos os livros de história vão falar assim, naquela época lá tinha democracia, mas quem mandava mesmo era a mídia, esse era o verdadeiro poder, não era democrático e tal, né? Aí eu lembro quando a Dilma foi reeleita, a primeira coisa que ela falou ao vivo na Globo, lá no dia 1º, né? Ou não, depois da eleição, ela falou assim, vamos fazer a reforma da mídia. E quando ela falou isso, eu falei, putz, eu acho que ela vai dançar, né? É fácil afirmar isso agora, que depois de tudo que aconteceu, mas você viu que foi um tiro no pé, parecia assim, sabe? Ela, ao vivo, foi pra cima de quem é muito forte, já não estava muito com ela ali na eleição, ali, então acabou, né? Aí eu queria saber para vocês se é muita loucura a gente fazer interpretações como essa, de que a mídia é o verdadeiro poder da nossa sociedade, né, contemporânea, que é uma ferramenta que se institucionalizou para se permitir que a América Latina continue sendo eternamente, né, uma fonte de commodities de tudo do mundo, né, porque no México também isso acontece muito forte, né, o México tem a Globo deles lá também, né, que é muito forte também. Ou se não, de fato, isso existe mesmo, a gente está falando então de grupos poderosos que agora no calor do momento seja difícil afirmar isso, mas distante vai poder se perceber que era mais forte até que o Estado, que tinha um interesse por trás aí com outros governos ou com outras corporações, né? Eu lembro quando o Wikileaks rodou, foi lançado, ganhou a repercussão, o William Wauck, tinha os e-mails dele lá, você pode procurar, né? William Wauck, e ele era um relator da CIA do governo brasileiro, ele fazia relatórios diários. Eu cheguei a ler alguns e-mails sobre a Dilma, hoje ela fez isso, falou com não sei quem, fez não sei o quê. E aí você fica, isso aí foi uma coisa muito forte e ninguém comenta isso, né? Eu queria saber como vocês veem esse contexto, qual é a função da mídia brasileira nesse contexto mundial, resumindo. Bom, eu queria fazer até um complemento mesmo essa pergunta, porque assim, a gente ouviu muito no livro, não conheço, não sei exatamente o que fala, mas a gente ouviu muito falando sobre como a mídia, que é a ideia da mídia como conspiração, como se os donos da mídia juntassem lá assim, olha, agora a gente vai fazer isso aqui. Eu queria fazer uma pergunta que vai no sentido do que eu chamo de chão de fábrica da mídia, assim, do jornal, do repórter. Eu trabalhei no destaque, aliás, foi uma coisa interessante que eu vi que vocês não consideraram a Folha Universal, mas consideraram o Metro, que é um jornal gratuito. Apesar do Metro da Anunciante e a Folha Universal ser mais aos enormes, vários, sei lá, o Metro é um jornal gratuito, o Destaque é um jornal gratuito, né? E que tem uma... Eu lembro, eu trabalhei no Jornal do Brasil depois do Destaque. Quando eu entrei no Destaque, a gente comemorou no dia que a gente passou a ser impresso antes do JB, porque a nossa tiragem é maior. O JB, na verdade, a tiragem é de 5 mil, né? Mas o que acontece? Desde o primeiro dia que eu pisei numa pauta, me chamou a atenção o seguinte, os repórteres chegam e não precisa ninguém dizer o que tem que ser dito. Todo mundo chega e fala, vem cá, o que aconteceu?
todos os repórteres se certificam de que todo mundo vai sair dali exatamente com a mesma informação. Por que se faz isso? Um amigo foi fotógrafo da Folha, a Folha mandou uma vez uma operação no Rio, operação na Mangueira, para cobrir, mandou um fotógrafo, só tinha ele. O Globo mandou 5, era o Globo. Ele chegou na redação e tomou um esporro, basicamente, porque uma determinada foto, todos os jornais tinham, jornais chamaram 2, 3 repórteres, fotógrafos, mas ele não tinha. Era humanamente possível para ele ter. Então, assim, dentro das redações, a ideia é que você tem que ter exatamente o que o corrente tem. Você não pode ter a mais nem a menos, você tem que ter aquilo, porque se alguém tiver a menos, você vai estar ferrando o coleguinha. Então, todo mundo tem que saber exatamente o que é. Por isso que eu chamo mais de chão de fábrica, assim, independente de teoria da conspiração. O Chomsky fala sobre, no texto dele sobre responsabilidades intelectuais, ele fala sobre os comissários. E ele fala, inclusive, que os comissários são esses colunistas, né, que repetem verdades e tal, ou fabricam verdades. Eles não são mandados dizer nada, eles entendem o que tem que ser dito e dizem isso. Fechando, no final dos anos 90, teve uma pesquisa chamada, quer dizer, resultou num livro chamado The Elements of Journalism, né, que é uma pesquisa com jornalistas, repórteres, editores, gente e público em geral, querendo saber o que se espera, o que o público espera da imprensa, o que o jornalista acha que é o trabalho dele. A coisa que o nosso autor aqui fala, que o primeiro compromisso da imprensa é com o público, com um decálogo, a primeira coisa que se diz é isso, o primeiro compromisso da imprensa é com o público. Isso não parece que não chega ao jornalista, na faculdade de jornalista. Por quê? Quando o cara chega na redação, talvez por não ter pensado nisso, nunca refletido sobre isso, talvez pela própria precariedade da profissão, que um colega já me disse assim, vocês querem saber como é que vai ficar depois da reforma trabalhista? Pergunta para o jornalista, que a gente já sabe disso há muito tempo. Porque como é que isso aí, me pergunta nesse sentido, como é que isso aí tudo se encaixa, essa coisa da formação do repórter, da tipo de exigência que faz, o que é conspiração e o que é inércia? Bom, eu diria assim que a conspiração faz parte da política. Tem o Michel Temer, né? Inclusive, mas falando sério, eu acho que tem uma questão que realmente é claro que tem que ser observado, tem esse contexto que você está falando, mas falta, além eu toquei um pouquinho dessa parte, tentando falar. Eu falei da educação para a mídia e uma das questões que a gente fala muito é que tinha que ter também outras formas de propriedade. No Brasil é muito concentrada essa forma de propriedade do meio de comunicação apenas privado, né? Tem mais meios de comunicações públicos, governamentais também, um acesso também diferenciado e também outros tamanhos de empresa, tinha que ter um cenário midiático um pouco mais interessante. Até com a questão do chamado jornalismo pós-industrial, que estourou, né, como uma forma de identificação desse novo jornalismo que depende mais, que é mais móvel, que dependendo mais das novas tecnologias. Hoje tem surgido mais um jornalismo de nicho, redações bastante enxutas, trabalhando apenas para falar sobre, por exemplo, questões ecológicas e trabalham muito bem, às vezes furam grandes jornalões e coisas do tipo. Então tem um cenário, informação. Então é claro que eu entendo, tem essa questão que você está falando, mas o que eu acho que acredito que a grande mensagem, né, que o livro acaba trazendo é um contrassenso do seguinte, né? Quer dizer, fabricam-se mitos como de que por esses conglomerados, já que a informação chega a muita gente de uma forma extremamente expressiva, né? Assim, uma projeção astronômica, né? Essa questão da mensagem, acaba que esses entendimentos da realidade social acabam se cristalizando em alguns temas e problemas muito importantes do país ou do próprio continente acabam sendo colocados um pouco de lado. Então, assim, até que, como a gente vai falar de livre mercado, por exemplo, que é um tema que esses conglomerados gostam de falar, se o próprio conceito de liberdade de escolha, uma visão mais ampla, ele é negado por uma ideia de conglomerado, né? Então, assim, que liberdade de escolha você tem quando, como foi mostrado no dado, quando expressivamente a audiência é concentrada em 3, 4 canais, por exemplo, fica um pouco complicado. Então, acho que tinha que ter uma pluralidade de meios para que, digamos,
como uma realidade que acontece, isso acho que realmente tem que ser compartilhado, tem que ser dito isso. Acho que também, claro, os alunos ali, sempre essa questão da formação do jornalista sempre é uma questão que não é fácil de resolver, por isso que eu acho que também os profissionais têm que estar sempre mais presentes dentro da universidade, e a universidade mais presente dentro dos meios de comunicação. Acho que essa troca tem que sempre existir. Então eu responderia isso. Tem, claro, conspirações, teorias de conspiração colocando, mas acho que o melhor jeito da gente resolver essas situações de ironia, esses problemas, é aproximando da academia da universidade. Eu só também gostaria de comentar que teve uma das perguntas que vieram ali da América Latina, né? Então acho que tem uma questão um pouco mesmo, usando essa expressão que circula por aí, do liberalismo brasileiro, né? Digamos, o que é ser liberal no Brasil, né? Ser liberal no Brasil é você não respeitar as pessoas que são identificadas como conservadoras no Brasil, por exemplo, se preocupam com questões de ordem, com cessar direitos individuais das pessoas. Por exemplo, você vê um conservador fazendo comentários relativos à orientação sexual, por exemplo, coisas desse tipo, que quer dizer um princípio básico do liberalismo, coisa do tipo. Quer dizer, então, o liberalismo brasileiro é uma questão que vai ser ainda bastante estudado pelos arqueólogos daqui a uns 2000 anos, ali, quando estudarem as civilizações que sumiram da face da Terra. Então, acho que isso é uma das questões que coloca. E claro que tem, né, muitos temas para a gente comentar. Bom, então eu passo aqui a palavra e depois, retomando, a gente pode falar mais da América Latina. Bem, em primeiro lugar, queria dizer que eu concordo com o Bennu no sentido de que, em relação ao trabalho do dia a dia, a questão da formação do jornalista é uma preocupação. Está mais alto, se quiser. Pode falar. É uma formação, e inclusive a gente tem visto, de repente, cursos de jornalismo, inclusive, que têm mudado a sua grade em direção a um curso cada vez mais técnico e menos reflexivo, né? Isso é uma grande preocupação, né? Você fazer uma reforma curricular que, em vez de deixar mais reflexivo, torna cada vez mais automatizado esse trabalho. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer a questão da própria dificuldade que o jornalista tem no seu dia a dia. A gente tem, por exemplo, no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a gente tem uma campanha que chama Calar Jamais, né? A gente fez que é uma campanha que recebe denúncias de violação da liberdade de expressão, e aí isso, né, tem tanto denúncias de violência em manifestações públicas, denúncias de violência contra jornalistas, mas tem isso também, tem as denúncias que a gente recebeu de jornalistas que são censurados pelas suas próprias empresas, eles são demitidos, são impedidos de falar. Então, assim, tem uma questão também ali de uma dificuldade de quem está, né, querendo fazer uma mídia diferente, também de romper com essas barreiras, né? A gente tem que ver também a situação na EBC, hoje em dia também, que os jornalistas da EBC estão sofrendo cotidianamente uma série de censuras do que eles podem falar, do que não podem falar, né? O trabalho do jornalista, às vezes, é muito dificuldade, também por ameaças que eles recebem, né? Quantas denúncias a gente recebe de ameaças que os jornalistas sofrem de poder econômico, né? Para não fazer determinadas investigações, para não fazer determinadas matérias, né? Então, tem uma série de questões aí que fazem com que esse dia a dia seja muito, muito dificultado, né? E acho que a gente tem que investir em analisar essas questões e entender como é que isso opera no dia a dia de uma redação, né? no dia a dia dos grandes veículos, né? E isso eu acho que a questão de todos quem está ali, que consegue sobreviver nesse meio, de estar procurando sempre a mesma informação, eu acho que o seu livro fala bem, né, de como é que essas empresas, no fim, na verdade, elas querem evitar a concorrência, né? São poucas empresas, poucos conglomerados, e eles estão ali também para evitar a pluralidade, para evitar a concorrência, porque isso beneficia aqueles grupos que já estão estabelecidos. Não é que eles querem derrotar os outros para que eles sumam da face da terra. Né? Todo mundo, obviamente, quer um pouco mais de audiência. Eu quero ser o primeiro audiência, né? Tem a briga lá em SBT, Record, Globo, para ver quem tem mais audiência. Mas eles têm interesse em manter aquele grupo ali de pequenos grupos, pequenos proprietários, não diminuindo, então, inclusive, esse tipo de concorrência. Né? Se você começa a fazer uma coisa muito diferente também,
você prejudica essa coerência aí desses grupos, né? E assim, em relação à questão que o Carlos Eduardo falou da mídia, né, o seu quarto poder ou o seu primeiro poder, né? Mais ou menos isso, sua pergunta. Assim, eu acho que na verdade é um conjunto de poderes que trabalham juntos. Assim, você tem os grupos de mídia, eles têm os mesmos, e isso o livro também fala, eles têm os mesmos interesses dos grandes grupos econômicos de outros setores. Estão todos interessados no mesmo tipo de papel do Estado na sociedade, né? Todos interessados no mesmo Estado mínimo. Então, assim, tem vários setores, né, os setores políticos, setores econômicos, né, e setores da mídia com interesses compartilhados. Então, isso fica muito mais fácil de exercer esse poder. Então, não sei nem se é primeiro, segundo ou terceiro, mas são uma série de grupos trabalhando juntos para interesses em comum. Né? Que aí, né, isso são os grandes conglomerados de diversos setores que vão investir em determinadas campanhas, determinados políticos, né, que vão dar apoio para... Né, então, isso trabalha, de certa forma, acho que em conjunto, né? E é difícil, assim, realmente fazer regulação da mídia, né? A gente não... Como é que faz? Qual é o político que vai ter coragem, né? Inclusive, eu acho que nessas eleições a gente tem que cobrar esse compromisso dos candidatos, né, com a regulação da mídia, com a distribuição de recursos para a mídia alternativa, né? A gente tem que cobrar, né? Isso. Só antes de falar, eu só gostaria de pedir licença para comentar um trechinho aqui que eu acho interessante, ele é um pedaço do livro que às vezes, como diz, nem todo mundo teve acesso, ainda acho que vale a pena comentar, mas só complementando uma questão bem rápida ali da pergunta primeira, que eu não falei muito. Vale lembrar que no caso do Brasil, a instituição da censura via Inquisição chegou antes da imprensa. Então, quer dizer, isso acho que fala muita coisa para a gente pensar, né? Então, quer dizer, a gente conhece a censura antes de conhecer a imprensa. Então, acho que isso podemos pensar, né, quando voltarmos para casa, o que significa na formação do nosso espírito cívico, né? Bom, então, um trecho que eu acho interessante aqui, quando ele fala, né, que assim como qualquer outra oligarquia, os conglomerados de mídia encontram maneiras de cooperar entre si, para que as 5 empresas trabalhem juntos de maneira a expandir seu poder, e se tornou uma força fundamental para moldar a vida contemporânea. Então, só um parágrafo, mas acho que ele vale a pena, assim, como descrição do que acontece. Eu contei um pouco por cima para vocês, mas aqui é um parágrafo de detalhe. A Time Warner, a maior empresa de mídia do grupo citado, é concorrente da Bertelsmann, a maior editora de livros em língua inglesa do planeta, e também membro das Big Five. Na Europa, porém, a All Time Warner é sócio da Bertelsmann e da News Corporation, a operadora de TV a cabo Channel 5. De acordo com a Comissão de Títulos e Câmbio, SEC, na sigla inglesa, em 2001, a All Time Warner precisou inflar a venda de anúncios da All rapidamente por razões ligadas ao valor de suas ações. Em um complexo arranjo de transações, a Bertelsmann se comprometeu a comprar 400 milhões de dólares em anúncios de sua concorrente, a All Time Warner, em troca da cessão de ações adicionais de uma empresa europeia da qual os dois conglomerados já eram sócios. Dessa forma, segundo a SEC, a Bertelsmann ajudou a sua concorrente a parecer mais saudável financeiramente do que de fato era. Acho que isso ilustra um pouco. Tem briga, mas não é briga de morte, né? Mas alguém quer fazer uma contribuição, um comentário? Não? Eu posso só complementar Claro. um segundo. Só que a gente está falando do perfil de quem trabalha e de quem é proprietário. Assim. A gente tem, isso também a gente tem que pensar, que na verdade assim, dos 50 veículos que a gente pesquisou, praticamente todos são de propriedade de homens brancos e de uma elite econômica. Então isso a gente tem que considerar. Então, assim, a única proprietária mulher que aparece na pesquisa é a Bispa Sônia
da Igrejinha Nasceu de Cristo, que é proprietária do canal de TV, da Rede Gospel de TV. É a única mulher que aparece como proprietária. E isso se repete entre os editores, entre os principais executivos dos grupos, né? Você tem... quando aparece mulher é por causa da associação de família, né? No caso do Grupo Silvio Santos, que só tem filhas mulheres. Ou no Vitório Midioli, lá do grupo de Minas Gerais, que também só tem filhas mulheres. E aí você aparece mulheres, mas assim, não temos negros, não temos mulheres, e isso também interfere na pluralidade do conteúdo que vai ser. Eu acho que isso é também muito importante da gente observar. Obrigada. Muito obrigado, Lívia. Bem, o livro está à venda, tá? A gente está ali fora, só comprar o nosso livro, está lá. E o debate foi muito bom hoje, gostei bastante. Convido vocês a acessarem a página da Tapera Taperá no Facebook para acompanhar nossos outros eventos, né? E agradecer a presença de todo mundo e boa vida aí pra gente, né? Salve de palmas.